Óticas Diniz Prime. Única como você. Não é de hoje que a mídia colocou em xeque o conceito de honestidade, trazendo diariamente notícias de desvios de conduta cometidos pelos outros, sejam eles políticos ou não. Mas será que são realmente só os outros que cometem esses desvios de conduta? Honestidade é um conceito que abrange muito mais do que prevêem as regras legais ou mesmo o que dizem os 10 mandamentos, começando pelos mais citados: não roubar e não cobiçar a mulher do próximo. Ser honesto, segundo o dicionário, é não mentir, não enganar, agir com honra e decoro da forma mais ampla possível. Será que de verdade todos nós que apontamos o dedo para os desonestos somos realmente honestos? Para conversar sobre isso, a convidada de hoje é a coach Caroline Batista. Na nossa sala de visitas de hoje, a senhora honestidade é o tema. Não sai daí. Para muitos, a pessoa honesta é aquela que não rouba, não mente e que vive dentro das regras. Para outros, isso é sinônimo de caretice. Será que estamos realmente vivendo dentro de um conflito moral? Vou começar perguntando para as mulheres aqui, Fernanda, Carol, Beth, vocês passam sinal vermelho, pagaram imposto de renda direitinho, pagaram IPVA? A gente pode ir ali e voltar? Tá, vamos ali e vamos Começa em voltar. casa, né? Começa em casa. Esse que é o problema. Eu acho que o brasileiro nós brasileiros temos um problema muito sério. Eu acho começa lá, a educação começa lá atrás, e eu acho que os valores dos brasileiros estão distorcidos. Infelizmente estão distorcidos. Porque aqui vale o jeitinho brasileiro lá do jogador de futebol, aquele que eu nem sei o nome de Gerson, que dizia que todo brasileiro tem que ter Tem que dar um jeitinho. Tem que dar um jeitinho. Eu sou contra. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que... começa em casa. Aquela coisa do colégio lá do filho. Chegou com uma borracha em casa que não é tua. De quem é essa borracha? Ah, não, eu achei. Não. Você volte amanhã, entregue para a professora, que a professora vai perguntar de quem é que perdeu essa borracha. E começa aí. Porque se você... Ah, que legal que você achou a borracha. Daqui a pouco vai ser uma carteira, daqui a pouco vai ser um celular, um iPad, a coisa vai... E aquele esquema, né? Aquela frase, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Exatamente. Muitos dizem isso, né? E deveria ser justamente o contrário, né? Até porque se a gente vivesse numa cultura em que os valores fossem melhores, eu perdi esqueci tal coisa em tal lugar. No dia seguinte, ou dali, nem precisa ser no dia seguinte, 10 minutos depois, tu não encontra. E se os valores fossem outros, né, tu voltarias àquele lugar e ali estava o teu objeto. Não é meu, eu sei que não é meu, encontrei isso aqui, não é meu, deixa ali, porque a pessoa que esqueceu vai voltar, vai buscar e vai encontrar o objeto. Eu vejo muito que essa questão dos valores, né, do brasileiro, isso já está na gênese lá da formação da sociedade brasileira, isso né? Aí. Se a gente, cultural. Exatamente, se a gente lembrar, inclusive, dos livros do Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala do brasileiro cordial, que obviamente ele falou com um sentido, mas de que a gente está sempre esperando o jeitinho, a forma de trabalhar, né? A gente, eu critico os políticos por corrupção, mas o jeitinho que eu dou, não, eu tô atrasado, então eu posso passar o sinal vermelho. Né? Eu posso, na verdade, sonegar o meu imposto, porque afinal de contas, poxa, eu já pago como justificativa. Eu já pago tanto e eles estão roubando. Né? Então eu acho justificativas para o meu dia a dia, pensando somente em mim. Né? Ao invés de, na verdade, eu tenho que pensar também nos outros. Os meus valores, eles não podem ser para mim de uma forma e para os outros de outra. Porque tu tá prejudicando uma certa pessoa. Tá prejudicando. Pegando o exemplo do trânsito, né? Tu tá dando, às vezes tu tá numa via, tu tá dando sinal que tu precisa passar para outra pista, ou tu tá pedindo passagem. Ninguém te dá, né? Ninguém te dá, e o cara não te dá e acelera para não passar. É verdade. Exatamente. Mas aí envolve também, penso eu aqui, uma questão de poder.
Quem é que pode mais aqui dentro desse trânsito, ou dentro dessa empresa, ou dentro do Congresso? Quem é que tem mais poder aqui? Porque as pessoas costumam dizer que o poder corrompe. Na verdade, o poder seduz. Quem corrompe é a pessoa, que se corrompe a si própria. Né? Então, essas coisas da honestidade, e isso está muito ferido hoje em dia, porque as pessoas não acreditam mais em nada. Essa semana a gente leu uma notícia que o Vaticano desviou dinheiro de ajuda de uma escola para fazer uma reforma no apartamento de um dos cardeais, o que é um absurdo. Então você não confia mais na igreja, não confia mais no clero, não confia mais naqueles que têm o poder ou o dever de te amparar, de te ajudar, aquela coisa mais sublime da fé, do auxílio de Deus. Da cultura também, que são todos super cultos. Então aí isso acaba de alguma forma justificando, explicando a desonestidade. Porque quem pratica o ato justifica dessa forma. Não, na verdade explica, porque justificar não é tornar justo, e nunca será justo. Sim, não tem justificativa. Como a Beth gosta de pesquisa, eu trouxe uma que eu achei na internet, que foi feito por alguns repórteres, tá? Peraí, que eu esqueci. 16 países, tá? Eles deixaram carteiras com notas de R$50, né, na carteira em locais específicos. E eles queriam saber... $50, provavelmente 50 no dinheiro. 50 do dinheiro No dia da moeda lá do do país que for. Não complica, Eunice. Até porque este detalhe não diz na pesquisa, tá? Tu não pesquisaste a pesquisa. Enfim, continuando, que eu me perdi. Deixaram a carteira, eles queriam saber quem é que ia pegar aquela carteira e devolver para o dono. Então, dos 16 países pesquisados, a Finlândia está em primeiro lugar com 11 carteiras devolvidas de 12. Só um não devolveu. Que era brasileiro. Devia ser brasileiro. Não sei, não diz na pesquisa. Não diz a nacionalidade da Lisboa teve uma carteira. Devolvida? Uma carteira. É a última. Bom, aí já começa a explicar algumas coisas, né? E no Brasil... Da nossa origem. E no Brasil, que foi feito no Rio de Janeiro, das 12 carteiras, apenas 4 foram devolvidas. Bom, então nós estamos na frente de Lisboa. Até que não, nós estamos em 12º. No Brasil nenhuma ia ser devolvida. Agora o que chama atenção é o seguinte: o brasileiro chega no exterior e elogia. E se comporta. Elogia. Ai, aqui ninguém joga papel no chão. E não joga. Ai, aqui as pessoas acham as coisas e devolvem. Por que volta e não segue o exemplo, Por que volta e não faz igual? Sabe que isso, eu estava justamente fazendo uma pesquisa recente sobre autoliderança, que é a minha área de estudo dentro do coach. E uma das coisas que eu estava justamente verificando que é o quê? Que no momento que tu tem uma cultura de desenvolvimento, né, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano, enfim, as pessoas têm uma preocupação maior com o bem-estar das outras. Então, essa questão de tu não jogar o lixo no chão, por exemplo, poxa, eu estou contribuindo com a sociedade. Então, qual é a minha parcela de contribuição? Ah, eu tenho que parar na faixa de segurança, porque tem uma pessoa querendo atravessar, mesmo que eu esteja atrasada, enfim. Eu não vou jogar o lixo no chão, porque, poxa, eu vou estar sujando, entupindo os bueiros e tal. Eu tenho uma consciência maior dos meus atos. Agora, quando eu não tenho isso desenvolvido, eu me preocupo só com o meu umbigo. Que aqui não tem. Que aqui não o país não tem. Exatamente, Nós a gente não temos tem essa cultura. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, bom, não vamos longe, a nossa Câmara de Vereadores, né, teve que implantar o ponto eletrônico porque ninguém cumpria horário. Né? Esses dias eu estava falando com um cliente, ele dizendo, Carol, eu tenho menos de 10 funcionários, então o meu ponto era o livro, o manual. Sim. Aí eu mudei porque as pessoas burlavam. Né, botavam horários diferentes ou não preenchiam durante muito tempo e tinha que ter lá alguém dizendo, gente, vai lá, preenche. Aí ele mudou para o eletrônico. Aí o que acontecia no eletrônico? Com senha. Os colegas passavam a senha uns para os outros. Já aconteceu e isso, aí quem chegava primeiro,
né, digitava a Digitava a senha, senha do tava outro. todo mundo no horário. mesmo horário. E ninguém na da sala. empresa. Aí ele teve que botar digital. Que loucura. E aí aconteceu aquele caso no Rio que fizeram o dedo dos médicos do INSS de silicone pra burlar Tu a tá digitação. brincando? Eu não vi isso, é. Sim, absurdo. mas prenderam no Jornal Nacional que fizeram os É o jeitinho brasileiro, né? Exatamente. É tanta criatividade pra burlar, ao invés de usar Agora, essa isso que eu criatividade. dizer. Por que não se usa essa criatividade Pro bem? maravilhosa? Pro bem, que o brasileiro não exatamente, usa isso. Né? Eu exatamente. sempre digo, eu vou dizer pra vocês o que aconteceu comigo. Eu sempre digo, eu fui num banco tirar dinheiro. E eu sou a rainha de esquecer tudo, né? Botei o celular em cima do caixa, assim, banco assim, o caixa eletrônico aqui, a porta aqui. Coloquei ali, saquei dinheiro, saí. Esqueci o celular, né? Quando eu fiz a volta naquela porta giratória, me lembrei, né? Voltei, tinha uma pessoa parada que estava atrás de mim. Cheguei e disse, o meu celular, que estava aqui, só fez assim, menino. Não, moço, meu celular estava aqui, não é possível. Eu fiz a volta aqui. Só fazia assim. Aí eu digo, não é possível. Aí começou a me dar um desespero, Claro, né? Não sim. é possível. Aí alguém viu meu celular. Não. Aí uma moça que estava atrás falou para mim, disca pro teu celular. Eu te empresto o meu celular. Diz que tocou no bolso do cara, sabe? Tocou no bolso. Aí eu parei do lado dele e disse, meu celular tá tocando no teu bolso. Aí ele fez assim. Imagina a cena. Olha só, O cara de pau Aí eu disse assim, mas tu nem roubar, sabe? Por que tu não desligou o celular? Aí chamei o guarda. Eu disse, olha aqui, ó, ele acabou de pegar. Isso aqui que o guarda me disse? Não, ele não roubou, ele achou. Ai, que Assim, absurdo. não Sim, devolveu. então, Não. Ele não E sabe. sabia quem era a dona, né? Sim, ok, tava tu ali, achou, né? tá. Que Não, tipo- ele poderia até ter achado. Pô, ninguém reclamou. Tá, Ah, ok. já não era certo. Não é deveria certo, ter mas tá entregue. ok. Mas exatamente. se a dona do Mas celular eu tava voltei. voltando... Não, só um pouquinho, tá aqui, eu achei. Eu tá aqui, achei, eu ia toma. entregar, aconteceu com a tua filha semana passada, que tu, né? Sim, ela perdeu o celular numa loja e eu liguei para ela imediatamente e atendeu um cara. E eu fiquei assim, eu disse, esse celular é da minha filha. Ele disse, não, calma, eu tô aqui na loja tal, eu achei em cima da bancada, eu vou lhe esperar aqui. A senhora quer que eu deixe aonde? Não, eu tô subindo. Eu subi, fiz a volta, ele tinha deixado no caixa. Isso é exceção. Isso, exatamente. Mas por que, que Bom, a gente se surpreende com isso, né? Não a era minha pra ser filha disse, surpresa. mãe, eu não acredito que eu recuperei o meu celular. Eu disse, minha filha, isso faz com que a gente recupere a credibilidade, a confiança nas nas pessoas. que é uma coisa raríssima. O problema é que nós mesmos, foi feita uma pesquisa sobre a confiabilidade dos brasileiros. Os próprios brasileiros, 60% dos brasileiros não confiam nos próprios brasileiros. Então, é muito alto o índice de tu não confiar. É muito alto. É, gente, que na verdade, ética é uma construção muito pessoal. A gente tem que se perguntar, eu quero, eu posso, eu devo. Se responder as 3 perguntas afirmativamente, aí sim nós estamos falando de ética. Mas falamos sobre isso logo depois do break. Não sai daí. Óticas Diniz Prime. Única como você. Eu gosto muito do que diz Sérgio Cortella. Ele diz que ética é uma construção. A gente deve se perguntar, eu devo, eu posso, eu quero, se eu posso querer e não devo, eu posso, mas não é legal. Então, esta construção é que faz com que o conceito de ética seja trazido para a nossa vida. E aí eu digo para vocês o seguinte, quando a gente tem desigualdade social, Muito justifica... Não, eu acho que não justifica. Justifica comportamentos tão antagônicos? Não, para mim não justifica. Uma vez nós entrevistamos uma senhora que mora num morro aqui em Porto Alegre. E eu lembro claramente que ela disse, falando de honestidade, ela disse que a honestidade começa dentro de casa com a camisa do irmão. Você foi no roupeiro do seu irmão, pegou a camisa, que não era sua, sem pedir, posso?
pro irmão. Então, eu achei uma coisa tão bacana e era uma pessoa pobre, num morro, então não justifica, porque honestidade, tu pode ser E rico... aí entra então as perguntinhas do Cortella. Eu quero. Mas eu não Mas posso. eu posso? Eu não posso. Eu devo, porque às vezes eu posso, mas eu não devo. Eu queria ir pra amanhã pegar e ir pra Cancún. De jatinho. Não posso. Não pode? Não posso. E aí, se puder, por uma forma escusa, não deve. Não deve. devo, Não exatamente. deve. Então, é uma construção que a gente tem que trabalhar. Então tem que responder sim para as 3 perguntas, é isso? Tem que responder sim. Você tem que responder, eu quero? Sim. Sim. Eu posso? Sim. Eu devo? Sim. Então, beleza. Aí, beleza. Se alguma coisa estiver negativa aqui, a gente está lesando algum princípio Ético. ético Porque que esteja... na minha época, eu sou a mais velha de vocês aqui, eu tinha na escola moral e cívica. Mas eu tive também. Teve? Então, acabaram a moral e colégio, não cívica. tive. Não? Pois, Eu tive, então. É porque vocês são de 1900 e Guaraná de rolha, A 1800 de Rafaela, outubro. a Rafaela tem moral e cívica na escola? Não. Não, pois Eu eu tive. tinha. A gente aprendia o que era moral. Sim. Tá, hoje não tem mais. O que é moral? Vai perguntar para teus filhos o que é moral. Não, mas Vai pro Google. Exatamente, Pro Google. mas o conceito mesmo, né, de honestidade, confiança, quando tu conversa com as pessoas, elas assim, não, mas é que a gente tem que pensar isso de Depende. acordo com a situação. não tem de acordo com a isso aí. situação. Assim, ou tu é Variável. honesto, ou tu não é honesto. É verdade. Né? Não existe assim, depende, de acordo com a situação, quem sabe, às vezes é, mas é só um pouquinho. Não é só um pouquinho, né? Do outro lado vai ter alguém prejudicado. Mas aí é como a Beth falou, isso vem de casa, De casa, né? Dos valores que os pais passam para essas crianças. Porque a criança, ela vai ser o adulto... É o que ela vê, não é? É o que ela vê. O exemplo que ela tem dentro de casa, Sim. na escola. Por isso que eu gosto muito de perguntar que filhos nós estamos deixando para o país e não que país nós estamos deixando para os nossos filhos. Não, que filhos nós exatamente. estamos deixando. Porque é uma coisa interessante, o Cortella conta que na Finlândia também, que eu acho que é um dos países... É o primeiro aqui na o minha primeiro pesquisa. Tua pesquisa. que ele estava na Finlândia e o Finlândia. estacionamento da universidade, ele é preenchido de fora para dentro. Quem chega não coloca aqui perto do prédio que fica no meio, vem colocando pelo lado de fora. E ninguém burla essa regra que é empírica, as pessoas sabem porque sabem, não está escrito em lugar nenhum. E qual é a função disso? Porque quem chega atrasado tem que estar mais perto do prédio. Que Então, coisa, né? quem chega antes Mas estaciona também, mais longe. É a Mas solidariedade, né? É o pensar no outro. é empírico. Ninguém diz, não tem placa. Se você chega às 8, estaciona na Sim, já vaga. é cultural. É cultural. É cultural. E ninguém faz diferente. Sim, no Japão também funciona assim. Bom, é só a gente pegar o exemplo, o que foi, né, quando teve a Copa. Isto. Os japoneses terminou, Eles limparam o limpando, estádio. deixando Eles limpando. O que é uma preocupação com o outro. Porque o cara, tudo bem, meu lixo tá aqui, é outro que vai ocupar aqui. Porque normalmente é isso, né? Se nós aqui vamos no cinema, o que são as salas do cinema depois? lixo. É uma vergonha. Lixo, Avião. pipoca espalhada, coisas de refrigerante. Bom, uma lixeira ambulante. Eu não Se sei como é cada que as um pessoas- pegasse o seu Exatamente. e levasse, eu nunca deixo nada E as no chão. pessoas Exatamente. explicam da seguinte forma: não, eu deixo meu lixo para dar emprego Ah, pro gari. tá, Eu tenho que dar emprego para o Aham, servente, para o exatamente. faxineiro, então não posso recolher. São desculpas. macetes. Desculpas que a gente as tem. pessoas usam para explicar. Vou voltar a dizer, explica, não justifica, porque justifica é tornar justo, Não, e e até nada pra torna daqui a justo. pouco pra ela se sentir menos culpada porque não tá cumprindo com seu papel ali de cidadão, né? De pensar no outro. Porque isso é pensar no outro. Porque O que custa tu pegar e tu levantar o teu próprio... Pegar o teu saquinho ali de pipoca, teu copo de Sair, refrigerante e botar na lata do lixo. Isso deveria ser automático. A minha bolsa assim como a gente é um faz lixo. na nossa casa. Né? É verdade, Separa o exatamente. lixo. a minha bolsa é um lixo, porque eu ponho tudo dentro da minha Sim, bolsa, é. uma coisinha, eu vou largando tudo dentro da minha bolsa, porque eu sou incapaz de largar um papelzinho Papel de no bala chão. no chão. Porque, sabe que aquilo me faz mal? Às vezes eu tô ali caminhando, me faz mal largar o papel na rua. Se todo mundo pensasse assim,
O problema é que a maioria é o seguinte, às vezes a gente vê a pessoa dirigindo uma lata E pá, joga. E joga. Eu fico impressionada Exatamente. com isso, impressionada. Mas eu não sei se vocês também percebem isso, mas também existe assim uma crise até dos exemplos, né? Cada vez menos a gente está produzindo menos exemplos bons Sem dúvida. para que as próximas gerações, inclusive, possam se espelhar. Esses dias eu estava no trânsito, assim, eu observo muito, tinha uma autoescola na minha frente. Aí, enquanto estava a aluna, né, fazendo, ela parou na faixa, ela parou no sinal vermelho, ela parou no amarelo, tudo certinho. Aí, num determinado momento, eu acho que o professor resolveu trocar. E aí, ela estacionou, eu estava parada numa sinaleira, fiquei observando. Ela estacionou, foi o professor. Quando o professor pegou o carro, bom, abriu o sinal, ele saiu cantando pneu, ele parou em cima da faixa de segurança, abriu, Isso que ele está ensinando. Ele estava ensinando e a aluna do lado, né? E aí me lembrei, inclusive, quando eu fui fazer carteira para moto, meu marido tem uma Harley e tal, e a gente e aí eu, bom, vou fazer também. O meu professor, ele diz o seguinte, não, aqui, enquanto você está aqui no circuito, tu tem que fazer tudo direitinho, de acordo com as regras, porque tem alguém te avaliando. Agora, quando tu sair pra rua, tu já sabe como é que é, né? Mentira que ele disse isso. Sim, tu sabe como é que é, não dá pra te fazer isso aqui. Como O assim? exemplo É o que eu digo, Né? perdemos a noção. Enquanto tem alguém aqui marcando e te pontuando, tu faz tudo como a lei manda. Perdemos a noção. Exatamente. Perdemos a noção. É que eu digo, aqui vale, o meu marido que sempre fala assim, o certo paga pelo errado. Porque se se tu parou na faixa, tu parou na sinaleira, o cara vem ele bate na tua traseira, passa aqui, o certo, já chega buzinando, por que o certo parou? paga pelo errado. Mas me chama a atenção essa falta de conceito concreto, amarradinho, bonitinho. Me chama a atenção que a gente se sente no direito de apontar o dedo pro outro. Ah, o cara sonega. Olha o impostômetro lá, que tem aquela... isso. Acho Sim, que é sim, São que Paulo, acaba tem, medindo, tem o né, impostômetro. quando- Por que não botam o sonegômetro? Porque a gente aponta, aquele cara sonega imposto, olha lá, ele leva as canetas da empresa para casa, ele não está roubando, mas ele está levando para casa, leva a tinta da impressora para casa. Então, são coisas do nosso cotidiano que a gente aponta para os outros. Mas aí, fazendo essa pauta aqui, eu me parei, eu parei e fiquei me avaliando. Eu passo o sinal vermelho. Gente, eu passo o sinal vermelho. Claro, eu vou tentar explicar. Sim. À noite. É de noite, À noite, eu tenho medo de ser assaltada, o nosso poder público não me dá segurança, eu sou obrigada a passar. Então, eu estou explicando, eu não estou tornando justo, eu não estou justificando. Não é tu te transformar numa bandeirante, ficar fazendo boa ação, não é? É o mínimo, mas A é gente o não tá mínimo. falando- Não, eu acho que a gente não está falando de boa ação. É o Não é mínimo. boa ação. É ser ético. ético, é honesto. ser honesto, é reviver aqueles conceitos do nosso pai. Nós somos irmãs, eu e a Beth, a Carol não sabe disso, mas do nosso pai, dos teus pais. É que os dos valores se perderam. Isso. Exatamente. Os valores Incrível, eu vou se dizer para perderam. vocês que há 24 anos, 22 anos atrás, eu fui à Disney, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E eu lembro que uma coisa assim que eu fiquei... Para mim foi o maior espanto que as pessoas, os americanos, iam nos brinquedos e deixavam os carrinhos de bebê com as filmadoras. Tudo assim, um atrás do outro, assim. Aquilo para mim foi assim um espanto. Como é que pode ninguém pegar? Tá? Aí depois até já hoje já pegam. Hoje a coisa já mudou um pouco. Hoje já pegam. Mas Aí tu vai dizer o seguinte, tem brasileiro no exterior, né? tu acaba dizendo. Tem brasileiro tu no acaba exterior, dizendo, porque a gente não acredita mais. Eu acho que o fato de tu ter perdido a crença nas pessoas, perdeu a crença nas instituições, acaba fazendo com que as pessoas tentem explicar os seus comportamentos errados. Eu posso fazer porque os outros fazem. Vou fazer também. Eu vou fazer também. Eu vou fazer. O que tem? Todo mundo faz. Não, aliás, se eu não fizer, Eu vou ser Vão passar por cima de mim. você é a palhaça. e eu sou a você- trouxa, né? Vai, imagina o cara devolver um celular, um iPhone, não sei mais que trouxa. Não, mas não é meu. Não é meu. São aqueles conceitos invertidos, né? O cara é trouxa porque ele devolveu, onde ele deveria ser, poxa, que maravilha, que bacana. que E pessoa. não vamos esquecer que em algum momento ele também pode esquecer É, um bem isso é que eu digo. dele, né? Mas a Alguma questão coisa. é que
o que eu vejo... É assim, não fazer que- para os outros exatamente. aquilo que a gente não quer As que pessoas faça não, pra gente. gente. Não, as É pessoas não simples. utilizam essa regra, né? Não, eu tenho essa oportunidade agora de passar por cima desses valores, eu vou lá e passo. Eu esqueço que amanhã ou depois eu posso Pode estar ser vivendo contigo, a mesma pode ser situação. contigo. Pode ser comigo. E aí eu reclamo quando é comigo. É verdade. Mas e quando foi com o outro? Exatamente. Aí vira, né, uma bola de neve, na verdade. Todo mundo, aconteceu comigo isso, então já que agora eu tenho oportunidade, eu não vou devolver. eu vou devolver e igual. assim vai, e assim vai. E aí tu vai Não quebra esse... Tu vai meio esse- que te vingando da sociedade por essa construção. E de si próprio, né? E de si próprio, né? Gente, ética é uma coisa que realmente tem que ser trabalhada muito. Tem que Em casa. voltar a moral cívica para a escola, tem que voltar tudo Sabe isso. que há uns anos atrás eu passei um período fazendo um retiro sabático no sul do Chile, numa montanha próximo a Pucón. E foi muito engraçado que assim, tive vários aprendizados, mas um dos aprendizados que eu me lembro era que um mestre, enfim, que estava lá, ele dizia, falava muito que a gente tinha que se preocupar em acumular façanhas. E na época, assim, como assim, né? Acumular façanhas? Ele disse, porque isso vai trabalhar, na verdade, o teu amor próprio, vai trabalhar a tua consciência do outro. E o que ele dizia é que tu deveria fazer pequenas coisas no teu dia a dia. Por exemplo, parou na faixa de segurança, puxa, uma façanha, porque tu fez um bem ao outro. Né? Então, tu vai fazendo uma corrente do bem. Tu recebeu um troco errado, ou a pessoa te deu, tu devolve. Então, e isso vai te dando uma sensação de bem-estar, algo que tu tá contribuindo. É um pequeno ato, mas tu tá deixando alguma coisa. Gente, mais do que nunca eu devo dizer para você o seguinte, ética e honestidade são construções que começam na família. Ética não é cosmética. Não dá para maquiar. Se você tiver dúvida sobre isso, #Mulheres e Visão. Mas a gente volta semana que vem.